Olá, estudante da Rede de Minas Gerais, né? Rede Estadual de Minas. Eu sou a professora Lili, né? Alguns já estão me chamando de Lili. Aqui comigo está o Ero, né? E a gente vai iniciar a semana 2, né, de matemática. Está na página 20 do PET 3, tá? O que é o conteúdo? A gente vai falar agora sobre produtos notáveis. Eu já adiantei um pouco o conteúdo na semana anterior, né? Mas a gente vai continuar falando sobre produtos notáveis. Então, eu tenho aqui um quadrado, né? Um quadrado que mede essa medida, eu estou chamando de A, e essa medida B. Então, se esse lado é igual a este, né, eu posso, por exemplo, calcular a área deste quadrado. Como que eu calculo a área? Não é um lado vezes o outro? Então, eu tenho um produto notável, né, que é pegar A mais B, que é a medida de um lado, vezes a medida do outro, que é a mesma coisa, né? Se eu separar aqui, ó, A mais B vezes esse asterisco, eu estou usando para multiplicação, então toda vez que vocês verem o asterisco é multiplicando, então A mais B que multiplica A mais B de novo, não é o quadrado, né? Então o quadrado de um número é ele vezes ele de novo. Então aqui eu tenho um produto notável, né? Que é o quadrado da soma de dois termos. Se eu fatorar isso aqui, eu vou ter A vezes A ao quadrado. Então, eu tenho aqui, olha, A ao quadrado. Se eu multiplicar A vezes B, eu tenho AB. Então, AB vezes AB de novo, né? Então, eu tenho AB mais AB. Então, aqui, na hora que eu multipliquei, eu voltei e ordenei para ficar mais claro que é tudo AB. A vezes B ou B vezes A dá AB do mesmo jeito, né? Mas o B vezes B, que vai ser o B ao quadrado. Então, eu posso simplificar, né, somando essa expressão algébrica mais AB mais AB, eu posso juntar que são 2AB. Então, como que seria o quadrado, né, essa área toda? É a mesma coisa que eu pegar A mais B ao quadrado, que vai multiplicar aqui, e a gente tem um produto notável. Toda vez que você visualizar, né, A mais B, né, dentro de um parênteses, né, dois números em que precisa de elevar ao quadrado, né, a gente pode usar esse produto notável. Então, ele fala assim, que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, né, A, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então, duas vezes AB, né, mais o quadrado do segundo. O quadrado segundo, o segundo não é B, então fica B ao quadrado. Nós temos um exercício do PET, né, na semana 2, aí está na página 21, é o exercício 1, que pergunta qual é essa área aqui dessa figura. Eu tenho aqui essa medida, né, que é x, e que essa também é 3. Então, podem observar que é um quadrado. Se aqui tem a mesma medida desse, eu posso calcular a área como? Pegando este lado vezes este, que vai ser ao quadrado. É um produto notável que, se eu já entendi como que eu faço esse cálculo, eu posso ir direto. O que seria? O quadrado do primeiro termo, que é o x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, né? 6. E vai ficar 6x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo termo não é 3 vezes 3? 3 vezes 3 não é 9? Ah, professora, eu ainda não decorei, não preciso de decorar. Você pode fazer passo a passo. Então, a gente pode pegar o x mais 3 ao quadrado
e desmembrar, que é x mais 3 vezes x mais 3. Aí como que eu vou multiplicar? X vezes x, depois eu vou multiplicar x vezes 3, que vai dar 3x, depois eu pego esse 3 vezes x, que vai dar 3x, depois eu pego 3 vezes 3. Então, eu tenho x vezes x, que é x ao quadrado, sem decorar, né? O 3x mais 3x, que dá 6x, e o 3 vezes 3, que dá 9. Podem observar que é a mesma resposta, mas eu fiz, né, fatorando e desmembrando aqui os valores, ok? Então, esse exercício está na página 21 do PET. Depois, a gente fala também, né, qual o valor de x se a área total é 144 metros quadrados. Bom, isso aqui relembrando que a gente vai falar muito de área, de perímetro, que a gente já começou também, né? Então, qual que é o valor de x? Eu consigo descobrir x, olha, se eu tiver essa área total aqui, que é 144 metros quadrados, tem como eu descobrir este valor. É isso que a gente vai começar a estudar, né? Nas próximas aulas aí, que x mais 3 ao quadrado, nós já vimos que é esse aqui, x ao quadrado mais 6x mais 9. Isso tudo aqui não é igual a 144? Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Por que ela é chamada equação do segundo grau? Toda vez que tiver o x ao quadrado, né, é chamada equação do segundo grau. E aí, eu tenho uma equação do segundo grau completa. O que quer dizer isso? A equação do segundo grau completa sempre vai ter o coeficiente A, é o que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é o que acompanha o x. E o C é o número sozinho, que não tem o x aqui, ó. Igual a zero. Equação igualou, né, no caso aqui, a zero. Bom, então, como que eu tenho, que eu afirmei que isso aqui é uma equação do segundo grau completa, eu posso passar esse 144 para cá como menos 144. Então, ficou antes do sinal de igual, ele estava aqui, né? E passou para cá como negativo. E aí eu tenho como resumir nessa fórmula, olha, ficou x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 144 dá menos 135. Então, eu tenho os coeficientes para calcular esse x. Chama equação do segundo grau completa, quando eu tenho o valor de x ao quadrado mais 6x menos um número. E aí, esse A, que é o coeficiente, sempre que vai acompanhar o x ao quadrado, esse A aqui é igual a 1, né? Vocês podem ver que a gente não escreveu ele, mas esse A aqui é a mesma coisa que 1. E o B é igual a 6. E o C é igual a menos 135. Então, eu já estou, desde a semana anterior, falando com vocês que a gente vai trabalhar, né, nas próximas semanas aí, nós vamos trabalhar equação do segundo grau. Ela pode ser completa, igual essa? Pode, mas também ela pode ser incompleta. Então, estou chamando a atenção de vocês para alguns detalhes, que é, equação do segundo grau é uma expressão algébrica que sempre vai aparecer um valor com o x ao quadrado. Então, esse x ao quadrado tem que ter em toda equação do segundo grau, ok? Bom, continuando sobre produtos notáveis. Aqui eu tenho uma área de um quadrado de medida A vezes A, né? Não sei quanto que vale o A, né? Mas a medida é A vezes A. Se eu pegar esse valor de B, que eu também não coloquei que valor é este, né? Mas retirar daquele quadrado que era tudo A,
aqui, olha, essa área achurada que a gente fala, né, essa área aqui, ó, chama achurada, esse pedacinho ficou o A menos o B que eu tirei. O A não era tudo? Então, esse pedacinho ficou A menos B. Então, isso também é um produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, se eu pegar A menos B ao quadrado, eu tenho A menos B vezes A menos B. Como que eu posso multiplicar? Olha, A vezes A, que vai dar A ao quadrado, aqui eu já estou falando que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é B, certo? Então, ó, eu tenho este produto notável, né, que é A menos B ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro termo, que é A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, menos 2 vezes AB, mais o quadrado do segundo, que é B, né? Então, é B ao quadrado. O exercício 2, da página 21, pede para que você, né, calcule a área desse retângulo, desse quadrado, porque os dois têm o mesmo lado, então é chamado quadrado, né? Não é um retângulo, e pede para você observar que esse lado aqui é x e que esse é x também, e que vai ser retirado o valor de 3 naquele valor total do x. Aí pergunta, qual a área achurada? A área achurada é essa aqui que pegou o x e subtraiu de 3, então é x menos 3. Como é um quadrado, tirou esse lado daqui também, então ficou um quadrado x menos 3 vezes x menos 3. Então, eu tenho aqui, olha, x menos 3 ao quadrado. Eu posso já fazer direto, né? Que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Que 3 ao quadrado é 9. Ou eu posso fazer assim, professora, eu não decorei. Não tem que decorar, é só você entender, né? Que o quadrado, né, de uma diferença, né? Então, eu tenho aqui x menos 3 é x menos 3 vezes ele de novo. E como que eu faço? X vezes x, que vai ficar x vezes x, é o x ao quadrado, menos 3 vezes x, que vai ficar menos 3x, menos 3 vezes 3x de novo, menos 3 vezes menos 3, olha aqui que interessante, relembrando uma coisa que vocês já viram, né? Menos 3 vezes menos vezes menos é mais, né? Na multiplicação, e aí ficou, juntei esses dois, menos 6x, e menos vezes menos ficou mais 9, 3 vezes 3, 9. Então, vocês podem observar que voltou no produto notável, né? Então, não tem que decorar, tem que entender como fazer essas expressões algébricas, ok? Bom, na página 21, nós temos o exercício 2, né? Em que, se eu tiver dado no problema, né? Esta área aqui, toda achurada, isso tudo aqui vale 36 metros quadrados. Então, eu posso ter uma expressão algébrica, que é uma equação do segundo grau, né, completa. Então, eu tenho o A que multiplica o x ao quadrado, mais bx mais c igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau completa. Próximas aulas a gente já vai aprender a resolver, né, como que achar essa medida do x. Eu tenho como achar. Nessa aula a gente vai estar trabalhando mais os produtos notáveis, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, esse lado x menos 3 vezes x menos 3, não é o quadrado do primeiro, né, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar menos 2 vezes 3, né,
que é 6 menos 6x mais o quadrado do segundo, que vai ficar quanto? Mais 9. É o mesmo, né, aplicação que a gente acabou de ver do produto notável, que é uma diferença de dois termos, né, ao quadrado. Então, isso tudo aqui, eu sei que dá isso. Se isso aqui é igual a 36, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Ó. Vamos relembrar aqui. Ó. X ao quadrado menos 6x, o 9 é um número, e para eu juntar esse número e ficar só o C com o valor certo, eu tenho que passar o 36 para cá negativo. Então, vai ficar mais 9 menos 36 dá quanto? Menos 27. Então, eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 6, né? E o C igual a menos 27, tá? Então, uma equação do segundo grau completa. Bom, produto da soma pela diferença de dois termos. Eu tenho aqui a área achurada, né, que é essa aqui, que eu peguei o valor de A mais B vezes A menos B, é isso aqui, dá A ao quadrado menos B ao quadrado, ok? Também eu posso fazer separado. A mais B vezes A menos B vai dar A vezes A, né, que é A ao quadrado, mais AB menos AB. O que aconteceu? Sumiu AB, mais AB menos AB, sumiu AB, menos vezes B, né, menos vezes mais aqui, ficou menos B ao quadrado. Então, eu tenho um outro produto notável aqui, né? Se eu tiver dado, né, qual a expressão algébrica que representa a área desse retângulo achurado? Então, eu tenho x mais 3 vezes x menos 3. Então, eu tenho o x aqui que vai ficar, né? X ao quadrado menos 9. E aí, se essa área toda é 7 metros quadrados, eu tenho também uma equação do segundo grau, só que incompleta. Aqui, olha, eu posso calcular esta área fazendo assim, ó, x ao quadrado menos 9, que é esse vezes esse, vai dar x ao quadrado menos 9. E tenho a área, que é 7 metros ao quadrado. E aí eu posso aplicar, né, pegar o 7 e passar para cá, como menos 7, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta que a gente já vai resolver. Olha como que é fácil. X ao quadrado menos 16, menos 9 menos 7 dá menos 16. Então, eu não tenho o valor do B aqui. Então, eu tenho aqui, ó, A é igual a 1, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 16, né? Então, eu posso passar o 16 para cá. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? É fácil, né? Pode ser o mais 4 ou menos 4. Qualquer um, se você substituir aqui, ó, multiplicando o 4 aqui, mais 3, né? Vai dar 7, né? E aí, o 4 menos 3 vai dar 1, 7 vezes 1, a área fica 7. Agora, nós temos um outro exercício do PET lá, que é o cubo da soma de dois termos. Então, eu posso desmembrar isso aqui, que é A mais B vezes A mais B, né? Reparem que aqui é 3 vezes, mas como a gente já viu o quadrado, eu coloquei esse aqui ao quadrado substituindo. Então, como que fica? Olha, fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, né? Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o último ao cubo. Então, este exercício está lá no PET para vocês desmembrarem ele, né? Aplicando esse produto notável, eu voltei aqui também, olha,
né? A mesma coisa, eu posso fazer 1 por 1, igual eu falei, o x mais 2 ao quadrado não é esse quadrado perfeito? Então, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E agora eu vou multiplicando que eu vou chegar nessa operação aqui. Então, a resposta final vai ser essa aqui, ok? Então, foi pedido para aplicar esses 2 produtos notáveis, né? E vocês podem fazer esse exercício, né? Lá no PET. Depois a gente vai rever perímetro e área, tá? Então, aqui, olha, se eu quiser calcular o perímetro, eu tenho como calcular também, né? O valor do perímetro, né? Então, eu consigo calcular o perímetro. E muito obrigada, até a nossa próxima aula.